Olá, eu sou Elaine Souza e hoje a gente vai tentar entender o que realmente está acontecendo por trás da tarifa de 50% que o Trump anunciou contra o Brasil. Porque isso não é só sobre economia, é sobre poder, sobre política e principalmente sobre medo. O medo de perder o controle. Sim, Donald Trump, ex e agora atual presidente dos Estados Unidos, anunciou oficialmente uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. E no próprio texto da carta ele deixa claro o motivo. É uma retaliação ao julgamento do Jair Bolsonaro. Mas não é só isso. Esse movimento revela uma tensão geopolítica muito maior. Uma disputa que envolve hegemonia global, o crescimento do BRICS e a resistência de países do sul global em continuar se submetendo aos jogos dos Estados Unidos. Então, antes de mais nada, vamos entender o que aconteceu e por que isso é tão grave. No dia 9 de julho de 2025, Trump publicou uma carta aberta direcionada ao presidente Lula. Nela, ele afirma que o Brasil vai sofrer uma tarifa de 50% sobre todos os seus produtos exportados para os Estados Unidos. E deixa bem claro que isso é uma resposta à forma como o governo brasileiro está tratando Bolsonaro. Segundo Trump, o julgamento de Bolsonaro é uma vergonha internacional, uma caça às bruxas. A carta mistura a defesa pessoal do Bolsonaro com críticas ao Supremo Tribunal Federal. E as ações de regulação do Brasil contra redes sociais americanas, ou seja, é uma tentativa de interferência direta na política interna de outro país. Trump ainda ameaça. Se o Brasil reagir e aumentar tarifas contra os Estados Unidos, ele vai subir ainda mais as tarifas e finaliza dizendo que, se as empresas brasileiras quiserem escapar disso, elas podem se instalar nos Estados Unidos. É ou não é uma chantagem? Isso não é diplomacia agressiva. Isso é usar o poder econômico como forma de intimidação política. Isso é perigoso, porque rompe qualquer padrão democrático e soberano de relação entre países. Trump já usou tarifas como arma política outras vezes, com a China, com o México, com a União Europeia, mas o caso do Brasil é simbólico por outro motivo. Dessa vez, ele está interferindo diretamente num julgamento interno. Ele está tentando intimidar as instituições brasileiras, especialmente o STF, para proteger um aliado político dele. E esse aliado é Jair Bolsonaro, um ex-presidente que tentou um golpe de Estado, que atacou as urnas eletrônicas e que tentou deslegitimar o processo eleitoral, e que responde judicialmente por isso. O Trump não está defendendo o Brasil. Ele está defendendo um político que representa o mesmo projeto autoritário que ele representa. Aliás, vale lembrar, Trump também tentou um golpe em 2020. Também foi processado e também chamou o próprio julgamento de caça às bruxas. É uma aliança baseada no vitimismo da extrema-direita. Eles tentam virar o jogo, se dizem perseguidos, censurados, oprimidos, quando na verdade estão sendo responsabilizados por seus próprios crimes. E agora, para proteger seu amigo, Trump coloca em risco as relações comerciais entre dois dos maiores países das Américas. Só que essa história vai além do Bolsonaro. Para entender o que está em jogo, a gente precisa falar do BRICS. O BRICS é um bloco econômico e político criado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A ideia era bem simples: criar uma aliança entre países emergentes para poder equilibrar o poder global que sempre esteve concentrado nas mãos dos Estados Unidos e da Europa. Nos últimos anos, o BRICS se fortaleceu e cresceu em influência. Começou a discutir uma moeda própria, atraiu novos países como Irã, Argentina, Egito, Etiópia e passou a incomodar seriamente os interesses americanos. O Brasil, com Lula, voltou a ser um dos líderes desse bloco e isso irritou profundamente setores da política americana, especialmente os mais conservadores. É nesse contexto que a tarifa de 50% entra. Ela não é só um ataque ao governo Lula. Ela é um aviso ao BRICS. Não desafiem a nossa autoridade, Trump está dizendo, com todas as letras
que quem não se submeter à lógica dos Estados Unidos vai pagar caro por isso, literalmente. O mais grave de tudo isso é o que está por trás dessa postura. Porque não se trata de uma decisão econômica, como uma disputa comercial normal entre dois países. Se fosse só isso, ainda haveria espaço para negociação, revisão técnica, equilíbrio. Mas não. O que o Trump está fazendo é punir um país por não alinhar politicamente com ele. É usar o comércio como forma de pressão para impedir que o Brasil investigue e julgue um ex-presidente que está sendo acusado de conspirar contra a democracia. E quando um país poderoso usa seu peso econômico para tentar calar ou controlar a justiça de outro país, isso tem nome: autoritarismo internacional. E é aqui que a coisa fica séria, porque a gente naturaliza esse tipo de chantagem, porque se a gente naturaliza esse tipo de chantagem, a gente está aceitando que um líder estrangeiro pode se meter no funcionamento das nossas instituições, pode ameaçar nosso país e pode impor suas vontades usando o mercado como arma. Isso não é livre mercado, isso não é diplomacia, isso é imperialismo disfarçado de política econômica. Agora, a gente precisa dar um passo além, porque a pergunta que fica é: por que o Brasil incomoda tanto? Por que justo agora? A resposta tem 5 letras. BRICS. O BRICS não é só um bloco comercial. Ele representa uma ameaça simbólica, prática e hegemônia nos Estados Unidos. Durante décadas, os Estados Unidos ditaram regras do jogo global: economia, guerra, cultura, diplomacia. Eles impuseram sanções, invadiram países, derrubaram governos, financiaram golpes, e tudo isso sob o pretexto de defender a democracia. Só que essa hegemonia vem sendo questionada. O BRICS é, antes de tudo, um símbolo da insatisfação de vários países com a ordem mundial atual. Países que não aceitam mais ser chamados de emergentes, como se estivessem sempre atrás. Países com culturas diferentes, histórias diferentes e que não querem mais depender do dólar ou do aval de Washington para existir. Hoje, os membros do BRICS representam quase 40% da população mundial, cerca de 25% do PIB global, e têm uma influência crescente sobre países da África, da Ásia, da América Latina. Além disso, o grupo já fala abertamente em criar uma moeda própria, em desafiar o controle do FMI e do Banco Mundial, e em redesenhar o sistema financeiro internacional. Para quem sempre mandou no mundo, isso é assustador. E é aqui que o Brasil entra com um papel central. Entre os membros do BRICS, o Brasil é o único país da América Latina. Ele é uma ponte entre o sul global e o ocidente. E, historicamente, os Estados Unidos sempre trataram a América Latina como seu quintal. Desde a doutrina Monroe, em 1823, a ideia dos Estados Unidos sempre foi clara: a América é dos americanos, ou seja, é deles. Então, ver o Brasil se aproximando da China, da Rússia, da Índia e de outras potências não alinhadas aos Estados Unidos é algo que fere diretamente esse projeto imperialista. E tem mais: com a volta do Lula à presidência, o Brasil voltou a ter protagonismo internacional. Lula já viajou dezenas de vezes em 2 anos de mandato. Falou na ONU, se encontrou com líderes do mundo inteiro e tem um discurso claro: o Brasil não é submisso a ninguém, quer negociar com todos, mas com dignidade. Isso vai na contramão do que o bolsonarismo representava. Bolsonaro, apesar da retórica de Brasil acima de tudo, sempre agiu como submisso ao Trump. Ele elogiava tudo, aceitava tudo, se alinhava ideologicamente, economicamente e até diplomaticamente com os Estados Unidos, mesmo quando isso prejudicava o Brasil. Com Lula no poder, essa relação muda. E o Trump não aceita isso. Outro fator que ajuda a entender a tensão é o crescimento da China dentro do BRICS. A China já é a maior economia do bloco e a segunda maior do mundo. É o principal parceiro comercial do Brasil há mais de uma década e tem uma estratégia clara de expandir sua influência através da diplomacia econômica, empréstimos, investimentos, infraestrutura, comércio direto. Para os Estados Unidos, isso é um pesadelo.
A ideia de perder a influência sobre esses países da América Latina e ver a China ocupando esse espaço é para eles um sinal de colapso da autoridade global. E para piorar, a Rússia, mesmo em guerra com a Ucrânia, continua sendo uma das maiores potências nucleares mais temidas do mundo. E também está no BRICS, ou seja, temos aqui um bloco com dois rivais estratégicos dos Estados Unidos e aliados econômicos fortes como Índia e Brasil. É por isso que Trump e outros setores do governo americano estão tentando minar o BRICS, antes que ele se consolide como um verdadeiro contraponto ao G7, à OTAN e às instituições controladas pelo Ocidente. Mas eles não atacam o BRICS diretamente com tanques, eles atacam com narrativas, começam a rotular o BRICS como aliança de ditadores, como grupo anti-ocidente, como uma ameaça à democracia. Mas é exatamente o contrário. O BRICS, com todos os seus problemas, representa uma tentativa ainda imperfeita, ainda cheia de contradições, de criar um mundo mais equilibrado, um mundo multipolar, onde os interesses dos países do sul global não sejam sempre subordinados aos interesses dos países ricos do norte. E é por isso que eles estão querendo desestabilizar o Brasil, porque o Brasil é um elo estratégico. Se o Brasil recuar, o BRICS perde força. Se o Brasil volta a se alinhar cegamente aos Estados Unidos, Trump enfraquece o bloco por dentro. Por isso, ele usa a tarifa. Por isso, ele defende o Bolsonaro. Por isso, ele ataca o STF e o governo Lula. Tudo isso faz parte de um jogo maior. A tarifa de 50% não é um fim em si. Ela é uma mensagem. Nós ainda mandamos. E se vocês tentarem romper com isso, vão sofrer as consequências. Só que esse tipo de medida tem um custo, e é alto. Ela prejudica exportadores brasileiros, encarece produtos para o mercado, para o consumidor americano. Só que esse tipo de medida tem um custo e alto. Ela prejudica exportadores brasileiros, encarece os produtos para o consumidor americano, afeta as cadeias de produção e abre espaço para novos alinhamentos comerciais, especialmente com a Europa, com a China e com a África. Mas Trump não pensa com base em diplomacia. Ele governa com impulso, com revanche, com espetáculo, e nesse momento ele está em campanha. Atacar o Brasil, defender o Bolsonaro e se posicionar como o herói conservador que enfrenta o globalismo é útil para ele politicamente, mesmo que isso custe alianças, empregos e estabilidade das relações comerciais. O BRICS não é perfeito, nenhum desses países é isento de críticas, mas o que está acontecendo aqui é muito claro. Os Estados Unidos, sob o comando de Trump, estão tentando impedir que o mundo se torne mais equilibrado. Eles têm medo de perder o monopólio da influência, do comércio, da moeda e da narrativa. E ao punir o Brasil com uma tarifa absurda de 50%, eles mostram que a tal liberdade do mercado só vale quando os outros obedecem. Bom, se você chegou até aqui, já entendeu que a tarifa de 50% imposta pelo Trump contra o Brasil não é uma disputa comercial, é uma pressão ideológica, uma chantagem internacional. Um aviso: se vocês não seguirem a cartilha que a gente aprova, vão pagar caro. É a forma como os impérios modernos operam. Usam tarifas no lugar de armas, mas o efeito é o mesmo: minar a soberania de quem ousa pensar diferente. O mais grave é que isso segue um padrão muito antigo, onde o país mais poderoso do mundo se recusa a aceitar que os outros países possam decidir os próprios rumos, especialmente quando esses rumos ameaçam os interesses americanos. Historicamente, os Estados Unidos sempre interviram em países que queriam autonomia demais. Quando o Brasil se aproxima do BRICS e tenta propor uma nova ordem financeira, isso é ameaça. E quando o STF exige que redes sociais respeitem as leis brasileiras, isso é censura. Ou seja, só é democrático se for do jeito deles. Esse tipo de lógica é profundamente autoritária e é perigosa, porque transforma qualquer país soberano em alvo. Hoje é o Brasil, amanhã pode ser a Alemanha, por discordar de uma política militar, pode ser a Argentina, por não se alinhar num fórum internacional, e pode ser qualquer um. E nesse jogo, a economia virou uma arma.
Sanções, embargos, tarifas, exclusão de acordos, chantagens comerciais, tudo isso se tornou um instrumento de punição. E não é só contra ditaduras, mas muitas vezes é contra democracias que simplesmente não obedecem. A Venezuela sofreu sanções que paralisaram seu sistema financeiro. Cuba vive há 60 anos sob embargo. E o Irã foi sufocado economicamente até em questões básicas como acesso a medicamentos. E agora o Brasil está entrando nessa lista. Não por ameaçar ninguém, mas por decidir investigar o ex-presidente, dentro da lei. Isso está sendo tratado como afronta. O Trump, nesse caso, não está agindo como chefe de Estado. Está agindo como aliado de um projeto político, o mesmo que ele próprio representa. E não dá para ignorar que a defesa que ele faz ao Bolsonaro também é uma defesa dele mesmo. Ambos tentaram se manter no poder deslegitimando os resultados das eleições. Ambos atacaram a imprensa, a justiça, as instituições e ambos agora se dizem vítimas de perseguição. A tal caça às bruxas virou um rótulo automático. Toda vez que são responsabilizados, se dizem oprimidos. O que Trump está fazendo é transformar a justiça brasileira em alvo e o Brasil inteiro em refém. Só que quem paga essa conta não é o Bolsonaro, não é o Trump. Quem paga é o produtor que exporta, é a empresa que perde mercado, é o consumidor que vai sentir o impacto, é o povo brasileiro. Diante disso, o Brasil precisa agir, mas com inteligência. Não dá para entrar no jogo das provocações, mas também não dá para baixar a cabeça. A resposta precisa ser firme, mas estratégica. O governo já sinalizou que vai aplicar a lei da reciprocidade, e isso é essencial. Não dá para aceitar que um presidente estrangeiro interfira na nossa justiça com base em opinião política. Mas além disso, o Brasil precisa agir no longo prazo, diversificar os parceiros comerciais, reforçar a industrialização interna e fortalecer os vínculos com a Europa, Ásia, África e parar de depender dos Estados Unidos como destino principal das nossas exportações, porque enquanto a gente depender de um só mercado, a gente segue vulnerável à chantagem. Isso não é só um problema brasileiro, é um risco global, porque se qualquer presidente do mundo pode punir outro país por discordar das suas decisões internas, a democracia internacional deixa de existir, o comércio vira arma, a soberania vira ameaça e a diplomacia chantagem. O Brasil não é perfeito, mas tem instituições, tem Constituição e tem o direito de seguir seu caminho. Esse tipo de tarifa não ameaça só o nosso comércio, ameaça a lógica do direito internacional e a ideia de que países podem se relacionar com base no respeito e não na obediência. Agora que a gente entendeu o contexto dessa tarifa absurda, a pergunta que fica é: o que o Brasil pode fazer? E mais ainda, o que a gente, como sociedade, precisa perceber nesse momento? A primeira coisa é óbvia: o Brasil não pode recuar. Não por orgulho, não por vaidade, mas por princípio. Porque se o país aceita calado uma tarifa imposta por um presidente estrangeiro, com base em opinião pessoal sobre um julgamento que é legítimo, a gente normaliza a submissão. O Brasil precisa deixar claro que nenhum país tem o direito de se meter nas decisões da nossa justiça, que nenhuma tarifa política será aceita sem resposta e que nenhum ex-presidente está acima da lei, por mais apoio internacional que ele tenha. Isso não é ser anti-americano, é ser pró-Brasil. Mas uma resposta firme não pode ser impulsiva. Ela tem que ter estratégia. O Brasil precisa reorganizar prioridades, diversificar parceiros comerciais, fortalecer a produção interna, investir em tecnologia e autonomia. A gente não pode depender de quem nos pune toda vez que a gente age com independência. Isso significa fortalecer reações com a Europa, Ásia, África, com outros países do BRICS também e com os que queiram negociar com respeito. Significa também fortalecer o mercado interno. Quando a economia é baseada só na exportação de matéria-prima, a gente fica vulnerável, mas quando a gente industrializa, investe em comércio, em soberania alimentar e tecnologia, a gente ganha força de verdade. E mais,
significa romper com o complexo de vira-lata. O Brasil tem o hábito de achar que precisa da bênção de Washington para existir, mas a verdade é que ninguém precisa de um país que se ajoelhe todas as vezes que é pressionado. Só que essa resposta não vem só de cima. Ela também precisa vir de baixo. A soberania de um país não se defende só no Itamaraty. Ela começa na consciência coletiva. Isso significa que a gente, como sociedade, tem que parar de tratar a política como torcida organizada. Tem que parar de defender político como se fosse time de futebol. Tem que parar de repetir tudo o que houve sem entender o que está em jogo. A tarifa de 50% não vai punir o Lula, não vai salvar o Bolsonaro. Ela vai impactar exportadores, consumidores, empregos, vai encarecer produtos, vai gerar instabilidade. É a economia sendo usada como arma ideológica e quem sofre somos nós. A gente precisa deixar de cair nessa armadilha de se Trump está contra, então é bom, ou se Lula está reagindo, então é errado. Isso é pensar com o fígado, não com a razão. E quem pensa assim é facilmente manipulado. A política internacional não gira em torno dos seus afetos, ela gira em torno de interesses. E é aí que entra o papel da imprensa, dos produtores de conteúdo, dos professores, dos canais independentes, porque a grande mídia muitas vezes só avisa as coisas, usa termos técnicos, fala de desequilíbrio comercial, erosão diplomática, como se isso aqui não fosse uma coisa muito simples. Um país poderoso tentando impor sua vontade pela força econômica. E por isso a gente precisa de mais gente falando claro, informando, confrontando, esclarecendo. Não é sobre criar polêmica, é sobre criar consciência, porque a desinformação favorece quem já tem poder. A verdade incomoda, mas ela também liberta. E para encerrar, a gente precisa entender uma coisa essencial. Essa tarifa é um teste de soberania, um teste de coragem, de lucidez. Trump não está punindo o Brasil por causa de um crime. Ele está punindo o Brasil por ousar agir como um país livre. E a forma como o Brasil responder agora vai dizer muito sobre o nosso futuro. A gente vai seguir como colônia, como refém, como peça descartável num tabuleiro que não é nosso, ou a gente vai se levantar com firmeza, com estratégia, com dignidade e dizer, aqui não. Porque liberdade de verdade custa caro, mas a submissão custa ainda mais caro. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, não para fazer barulho, mas para fazer pensar. Porque num mundo onde os poderosos gritam o tempo inteiro, ser lúcido já é uma forma de resistência.